Desde 98 eu falo a palavra de Deus, 97 para 98. Eu nunca falei esse texto aqui, eu nunca preguei essa passagem, e hoje eu quero falar um pouco dessa passagem aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, na alegria do Senhor, porque como é bom estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Essa aqui é uma resposta que Deus deu ao meu coração, porque você pode imaginar que eu me converti 2 meses antes da Copa de 94, 2 meses antes, e desde então, muitos anos se passaram, vai dar 27 para 28, o que você imaginar de coisa ruim, coisa boa, eu vi na igreja, eu vi passar pela igreja, e coisas misteriosas, muitos mistérios, aos quais parecem ser mistérios, mas não são, porque tudo que acontece na vida da igreja, na terra, está relatado, esclarecido, mas bem esclarecido nas Escrituras. É que nós, às vezes, procuramos respostas fora das Escrituras, e aí nós caímos para os lados errados, mas tudo que você possa imaginar ou pensar, está explicado nas Escrituras, e é um texto aqui que explica muitas coisas para nós. Tiago, irmão do Senhor Jesus, esse líder da igreja, ele era o líder supremo da igreja, não era Pedro, era Tiago. Esse Tiago é o responsável por todas as igrejas, é como se fosse hoje, ele seria o presidente de todas as igrejas. Se fosse católico, ele seria o Papa, não Pedro, ele é o líder. A tradição colocou Pedro como líder, mas era esse Tiago aqui que liderava, e ele está escrevendo essa carta aos dispersos, aos judeus dispersos, espalhados por todas as nações ali ao redor de Israel. Então ele está dando conselhos não teóricos, sabe, teoria. Ele está falando de coisas práticas, de coisas para a gente viver no dia a dia. A gente aprende teoria do Evangelho para poder compreender as doutrinas, e existem ensinamentos que são para a nossa vida prática, para a gente praticar todos os dias. Tiago é essa carta que fala de coisas absolutamente práticas para a gente viver todos os dias. E aí no versículo 8, ele vai dizer assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Olha só, ele está falando com irmãos. As cartas são para irmãos, para crentes. Então ele está falando para crentes se achegar a Deus. Então a gente já vai entender que isso quer dizer que não é que eles não tinham Deus, é que Tiago está dizendo que nós devemos nos achegar a Deus sempre que for possível, com a nossa consciência. Nós precisamos chegar a Deus com a nossa consciência, com o nosso coração, e sempre estar consultando a Deus, se achegando perto de Deus, para saber se nós estamos andando adequadamente. O Evangelho não é Deus nos abençoar e a gente viver como a gente quer. O Evangelho é a gente aprender de Deus e andar com Deus, praticar o que Deus quer. É que se inverteu as coisas e parece que hoje Deus é o funcionário de todos nós, mas Deus é o soberano de todas as coisas, e nós não temos que pedir para Deus fazer a nossa vontade, que a nossa vontade, meus irmãos, ela é falha, ela é errônea, ela muitas vezes está completamente fora do que Deus tem para nós.
Muitos de nós teimosos, nós ficamos assim pedindo coisas, e há certas coisas que nós somos atendidos, e aquele atendimento vai nos destruir, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Isso que é fé, é saber que Deus está cuidando de nós, é saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ela satisfaz o nosso coração. Então nós não devemos orar: Deus, eu quero isso, isso e isso, se nós não temos certeza que aquilo que nós estamos pedindo é de fato, é em realidade o que Deus preparou para nós. Então nós temos que nos achegar a Deus, e quando nós nos achegamos a Deus no Espírito, na oração, com a consciência, a Bíblia diz aqui que Deus se achega até nós, Deus não rejeita. Nós podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira que possamos estar, sujos, pecadores, desanimados, cansados, oprimidos, abatidos, entristecidos, doentes, miseráveis, de qualquer jeito, ou muito bem, espiritualmente bem, feliz, alegre. Toda vez que a gente se achega a Deus, Deus se achega a nós, Deus vem ao nosso encontro para trazer alinhamento para nós, alinhamento. A todo tempo nós precisamos estar sendo alinhados a nossa mente com a palavra de Deus, porque nós somos tendenciosos a sempre estar desviando. Se nós ficarmos algum tempo sem orar, sem ler, sem ouvir a palavra, sem vir à igreja, nós ficarmos algum tempo assim, nós começamos a nos desviar do caminho. Todos nós somos assim. Se nós ficarmos um tempo só vivendo o mundo, nós vamos ter problemas. Se nós deixarmos de ler a palavra, de ouvir e de orar e de cantar louvores, hora ou outra nós vamos estar se desviando do caminho. E toda vez que nós nos desviamos do caminho, a princípio não acontece nada, irmão. Você pode hoje ser o seu último culto, você sair da igreja e não voltar mais. Não vai acontecer nada com você amanhã, depois de amanhã, pode ficar um mês, 2 meses, sem acontecer nada, até o diabo tira o pé, deixa você livre. Mas, depois de um tempo, você vai perceber completamente a sua vida fora de toda a realidade que Deus tinha para a sua vida. Tem pessoas que não conseguem nem voltar, que elas se embranharam tanto no mundo, mas tanto no mundo, que elas não conseguem voltar mais. Então nesses 28 anos eu já ouvi pessoas dizer assim: eu saí da igreja, não aconteceu nada. 2 anos depois, 3, e 5, 6 anos depois a pessoa morre antes do tempo. Não acontece nada na hora. Se você sair fora da vontade de Deus agora, não vai acontecer nada agora, mas as consequências virão. Se você ficar 3 meses sem vir ao culto, você vai falar: eu fiquei sem vir ao culto, eu tenho Deus, olha aí como que eu estou. Só que esses 3 meses que você ficou sem vir ao culto, você vai senti-los lá na frente, porque nesses 3 meses que você ficou ausente da vida com Deus, da vida do Espírito, alguém estava lá substituindo você. Demônios, coisas estavam acontecendo, você não percebeu. Armadilhas, ciladas, emboscadas, laços, doenças. 3 meses que você abaixou as guardas e nada aconteceu fisicamente, mas espiritualmente. Foi nesses 3 meses definido várias coisas que você vai sofrer daqui 2, 3 anos. Você vai sentir falta dos cultos que você não vem. Você vai sentir falta das orações que você não ora. Você vai sentir falta dos conhecimentos que você deveria ter e não tem. Porque lá na frente nós vamos precisar de tudo isso. Há coisas que eu leio na Bíblia hoje que não tem sentido para mim hoje. Não tem, porque eu não estou vivendo nada parecido com aquilo que eu estou lendo. Porém,
Deus está fazendo um depósito em mim, Deus está fazendo um depósito em você. Esse depósito de palavras serve para nós lá na frente, porque nós vamos precisar de coisas que hoje parecem não ter sentido lá na frente. Deus dá respostas antecipadas para nós, Deus dá escapes antecipados para nós. Antes mesmo de nós passarmos a situação, a luta, a dificuldade, Deus está dando já as palavras de como nós vamos sair daquilo. É um depósito que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Então tem coisas que eu leio, que eu observo, que eu mastigo, não tem sentido para mim hoje, mas daqui 2 anos vai ter sentido. E aquilo que eu mastiguei hoje, que eu aderi hoje, será a resposta para daqui 2 anos. Nós já temos respostas, irmãos, para vencer todas as coisas. Se achegue a Deus, porque você pode ser um cristão, mas esse mundo não quer que você se achegue a Deus. É a correria, a canseira, é a chuva, são os filhos, a família, os afazeres da casa, as diversões, os prazeres, os programas de TV, as séries. Sim, o mundo não quer que a gente se achegue a Deus. E é gostoso num dia como esse, chuvoso, você estar na sua casa com controle, com uma pipoca do lado. Sim. E parece que se você tomar essa atitude, olha que beleza, que maravilha, eu estou feliz aqui na minha casa, você vai precisar daquilo que Deus quer dar para você hoje, você não vai ter. O mundo não quer que a gente se achegue, o diabo não quer que nos acheguemos. E você sabe a pior das oposições que nós temos? É a nossa carne. Ela não quer Deus. É por isso que quando eu ouço alguém dizer assim: quando eu sentir, eu vou. Nunca vai sentir, nunca. Porque a nossa carne não quer Deus. A nossa carne é contra Deus, é contra os mandamentos, é contra Jesus, é contra a salvação, é contra a igreja, é contra amor, é contra a fé. A nossa carne não quer essas coisas. E muitos de nós estamos querendo sentir. Se achegue a Deus, e Ele vai se achegar até nós. Glória a Deus. Aí olha só o conselho: purificai as mãos, pecadores. Ele está falando com um crente. Limpar a mão, lavar a mão, pecadores. Purificar significa lavar a mão, pecadores. O que ele está querendo dizer? Se achegue a Deus. Quando você se achegar a Deus no Espírito, você vai perceber que às vezes as nossas mãos estão sujas, e aí nós devemos purificar nossas mãos. As mãos falam de obras, realizações que nós estamos fazendo. Quando a Bíblia diz de mãos, ela está se referindo a fazer coisas. No caso aqui do texto, são coisas erradas. Por que as mãos estão sujas? Porque atitudes estão sendo tomadas, são atitudes erradas. Então muitos de nós estamos tendo atitudes erradas, e quando a gente chega diante de Deus, nós precisamos limpar nossas mãos. Muitos de nós compramos coisas e não pagamos, em nome da fé, porque você é filho do rei, porque Deus tem o melhor para mim, porque eu mereço, porque eu tenho fé, e não paga as pessoas. Não paga. Não quer dizer assim que alguém comprou alguma coisa, aconteceu um problema, um imprevisto e não pagou, mas vai demorar 5, 6 meses, vai pagar. Não, tem gente que é crente, que sabe que não vai pagar e compra.
Tem gente que serve a Deus, que passa a perna num comerciante, não paga, vai lá e compra sabendo que não vai ter o dinheiro. Vem para a igreja, canta uma música, arrepia e pensa que está sendo aprovado por Deus. Não está. Mãos sujas. Veja, não é um imprevisto que aconteceu na vida, é de forma pensada, para satisfazer desejo da carne, para mostrar para os outros. Mãos sujas. Gente que pega dinheiro emprestado dos outros e não devolve. Não devolve. Você pode me emprestar, quando eu tiver eu te pago, daqui um mês, daqui 30 dias, 40 dias eu pago você, toma. Nunca mais pagou. Mãos sujas. Não, isso não quer dizer que se eu pedir um dinheiro emprestado para alguém, chegar no dia eu falar, irmão, pelo amor de Deus, me perdoa, eu ainda não tenho dinheiro. Isso é uma situação. Agora a pessoa pega o dinheiro da outra e ela não vai pagar, porque ela premeditou aquilo antecipadamente. Mão suja, mãos sujas, mãos que estão sujas. Vocês entendem que essas coisas são coisas que a gente precisa tratar? Você entende que nós precisamos tratar a nossa vida e levar a nossa vida a sério? Senão a gente suja a mão. Mãos sujas. Fala o dia inteiro mal dos outros, depois vem para o culto e busca o Senhor. Mas eu falei com a boca, mas são obras. Palavras têm poder. Mãos sujas. Mãos sujas. O dia inteiro em pornografia. Mãos sujas. Nós precisamos limpar as mãos. O que é limpar as mãos então? É comprar, irmão, e pagar. É pedir emprestado e procurar lutar para devolver. É lutar para não falar da vida de ninguém. É lutar para purificar os olhos. Limpeza. Então, você viu como que é prático? A gente mente para todo mundo, fica mentindo a semana inteira, mente. E mente para um, mente para o outro, fala uma mentira aqui, fala outra mentira lá, outra mentira cá, fala uma mentira para aparecer aqui, outra para se esconder ali, inventa coisas das pessoas. Sujeira não é uma atitude de um cristão. Não pode ser a atitude de um cristão. Mentir o mês inteiro, a semana inteira, ficar mentindo, como se isso fosse normal. Não pode ser. Nós não temos a natureza mais da mentira, nós temos a natureza da verdade. Glória a Deus. Aí, olha só como que essa carta ela é dura, né? Você lê os três primeiros capítulos, ela é mais dura ainda. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja, vocês, que são de mente dupla, de coração duplo, de alma dupla, limpa o coração. Limpar a mão são obras. Por que que existem essas obras? Porque ele está falando agora de limpar o coração. E ele está falando com pessoas que são de ânimo duplo. Veja, pessoas que têm duas vidas, duas formas de existir, duas formas de pensar. Então isso aqui é uma resposta. Eu me lembro uma vez em 99,
Tinha uma mulher endemoniada, ninguém conseguia expulsar um demônio dela. Veio uma pastora e foi orar por ela, ela parou e ela falou assim: eu não vou orar por essa mulher, o demônio não vai sair. Nós ficamos todos assustados, porque como que alguém nega oração? Mas como assim a senhora não vai orar? Eu falei para ela, novinho, como assim? Eu não estou entendendo a senhora. Eu não vou orar, porque ela tem um coração duplo. Nós vamos expulsar o demônio aqui, e aqui diante de nós ela vai chorar, aqui diante de nós ela vai falar que quer mudança, mas daqui 4 horas ela vai voltar a outra vida que ela tem. E então todo esse problema que a gente está tendo aqui com esse demônio, com essa legião, nós vamos perder tempo com isso aqui, porque vai voltar depois. Mas nós falamos mal dessa mulher, dessa pastora, nós começamos a praguejar ela. Essa mulher não é de Deus não. O que é isso, nego oração? Porque a gente não conhecia a palavra, tudo jovem, doido por Cristo, emocionado por Jesus, achando que todo mundo quer Deus, achando que todo mundo quer libertação, achando que todo mundo quer ter vida com Cristo, achando que todo mundo quer viver Deus, e o demônio está atrapalhando todo mundo. Pessoas que não estão vivendo Deus é porque é o demônio, pessoas que não estão bem com Deus é o demônio, pessoas que não estão bem espiritualmente é o demônio. Nós tínhamos esse sentimento de que tudo que é errado era o demônio, e essa mulher vem e fala assim: não, o erro dessa pessoa está no coração. Que choque, irmão, que choque. A gente vê então pessoas que, por exemplo, não, tem momentos que elas falam coisas assim maravilhosas, e passa 2, 3 horas, elas estão falando ao contrário. Pessoas que mudam de ideia assim, ó, de uma hora para outra. A gente conversa com uma pessoa na quarta-feira, e aquela pessoa dá várias posições, fala várias palavras. Na quarta-feira para frente, já não é mais a mesma pessoa. Nós já não conhecemos mais a pessoa, já não é mais a mesma, já é outra pessoa que está falando ali, com outras ideias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa, ela tem uma vida dupla. Então nós vamos entender que tem pessoas que não firmam em Cristo mesmo. A gente vê pessoas assim, ó, fogo puro. Uau, não, eu quero Deus, eu quero buscar, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Meu Deus, passa um mês. A pessoa que queria Deus em tudo, que queria estar em tudo, por exemplo, queria estar em todos os cultos, quarta, sexta, sábado, domingo, queria estudo, queria vigília, queria ir na casa do pastor, conversar com o pastor de A, B, C, D. De repente, essa pessoa, um mês depois, ela já não vem de quarta, de sexta, de sábado, domingo na igreja, ela não tem mais nada. Você fala assim: mas como que alguém que estava com tanto fogo não tem mais nada agora? Vida dupla. É uma vida dupla. Um tempo é uma pessoa que está vivendo, passa mais um outro tempo, já é outra pessoa que está vivendo ali. Então são 2 pessoas vivendo num corpo, e a gente fica conversando com 2 tipos de pessoa num corpo só. São 2 personalidades num corpo só, são 2 ideias num corpo só. Tiago está falando de pessoas assim. Você vê, a gente viu pessoas desviar, que muitos de nós ficamos estarrecidos. Nós chegamos à conclusão de falar assim: o que? Fulano desviou. Por quê? 1 ano é uma pessoa, depois de 2 anos é outra pessoa. Nós vimos isso em casamentos. A pessoa fica 1 ano, 2 anos ali mostrando uma coisa para outra,
de repente não é mais a mesma pessoa ali, é uma outra pessoa, se revelou outra pessoa, e aí casou e falou assim: mas eu não casei com essa pessoa aqui, eu casei com outra pessoa. E a gente fala: mas quem que é quem agora? Quem é a verdadeira? As dos 2 anos passados ou agora para frente? Tiago está falando de pessoas assim. A gente conhece pessoas assim, e também muitos de nós somos assim, temos esse comportamento de falar uma coisa e não sustentar aquilo que falamos por muito tempo, de fazer coisas boas e não sustentarmos aquilo que estamos fazendo por muito tempo. E muitos de nós, além de não sustentar, nós nos tornamos contra aquilo mesmo que nós éramos. Daí a gente pensa assim: por que as pessoas são assim? E a nossa teologia é: pastor, é o demônio. O demônio não estava naquela pessoa quarta-feira que conversou com o Senhor. Passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Nessa quarta-feira o demônio estava, pastor. E aí a gente começa a colocar a culpa no diabo. Mas olha o que Tiago diz. Eu queria que você voltasse para o texto. Volta para o 8 aí. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Porque pessoas são divididas, são duplas. No mesmo corpo nós temos 2 tipos de pessoas, porque tem sujeira no coração. Tem sujeira. Tiago está dizendo que essa inconstância, esse sobe e desce, não é demônio. A causa original é sujeira no coração. Sujeira no coração. Quando tem sujeira no coração, eu não consigo ser a mesma pessoa com Deus, com a igreja, com os irmãos, com a família, porque tem sujeira dentro de mim. Essa sujeira me faz ser duplo. Então quando eu estou na igreja, eu estou no fervor, no espírito, na oração, buscando. Quando eu saio da igreja, a sujeira se manifesta, e daí eu passo a ser outra pessoa. Então dentro da igreja eu canto música, canto louvor, dou glória a Deus, dou aleluia. Eu saio da igreja, no sábado à tarde, a sujeira voltou para o meu coração. Eu começo a falar palavrão, eu começo a falar palavras obscenas, eu começo a falar palavras indecorosas, como se isso fosse normal para mim. Mas uai, eu acabei de estar na igreja, de falar: Deus eu te amo, Jesus eu te amo. Passou 16 horas depois, poucas horas depois, eu estou lá xingando, praguejando, falando palavras indecorosas, e eu não sinto mal por isso. Eu estou na casa de Deus, eu estou firme, eu estou fogo puro. E eu começo a andar, aquele fogo vai apagando, porque a sujeira do coração vai se manifestando, de repente, eu não tenho mais fogo nenhum, eu sou gelado, eu sou frio, eu não tenho força nem de vir a um culto, eu nem quero vir ao culto, eu não quero orar, eu não quero ler Bíblia, mas eu era uma pessoa que estava comendo a Bíblia, que estava ouvindo a palavra, que estava querendo ir no culto de sexta, de domingo, eu estava fazendo as coisas para Deus. A sujeira foi voltando, e tem 2 tipos de pessoas vivendo num corpo só, por causa da sujeira. A sujeira faz 2 pessoas, 2 personalidades viver num corpo só. Agora, irmãos, vocês viram, não é o demônio, é coisas escondidas no coração.
são coisas que estão escondidas no nosso coração. Pega pessoas que estão tão felizes num dia, tão tristes no outro, tão felizes no outro dia. A gente fala assim, mas você tem que decidir se é triste ou se é feliz. Algo está naquele coração, escondido ali, porque ela não se sustenta só com alegria, ela cai para a tristeza. Paz, hoje eu estou em paz, mas amanhã já está na tribulação, não se sustenta na paz, tem tribulação. Vamos orar hoje para quem tem tristeza, beleza, aí vem um monte de gente aqui que tem tristeza. A pessoa sai daqui feliz ou normal, realizada. Domingo, se eu falar assim, quem está triste vem, as mesmas pessoas vêm de volta. Por quê? Elas não foram curadas? Deus não é fiel? Deus não operou? Não, porque sujeira que está no coração delas, as coisas escondidas, sentimentos escondidos, ideias escondidas, desejos escondidos, vontades escondidas, fazem com que aquela tristeza retorne muito rápido. Então num culto de sexta ela foi liberta da tristeza, mas ela não foi liberta da sujeira. A tristeza é um galho, a preocupação é um galho. A raiz dessa árvore maligna é o que está escondido no coração e não é tratado. Então nós tratamos a tristeza, a angústia, o vazio, o medo, o desespero, a ansiedade, nós tratamos a miséria, a doença física e não tratamos o coração. E aí a gente fica perguntando por que voltou? Porque está ali no coração, tem algo ali no coração. Por isso o Espírito Santo está dizendo: limpem o coração, amém? Limpem o coração, irmãos. Irmãos, por outro lado, a gente vê assim, que tem pessoas que não conseguem se conectar a Deus, elas não conseguem, porque essa sujeira do coração não permite que elas consigam estar no Espírito, viver no Espírito, se mover no Espírito. Então elas não conseguem conectar, entrar, viver e andar no Espírito. E é uma matéria que elas não entendem na cabeça. Mas como que é isso aí? Porque o coração sujo nunca vai permitir, nunca vai deixar que nós vivamos no Espírito. Porque se a gente viver no Espírito, a gente rompe qualquer coisa. Mas é a sujeira, escondida, e o segredo escondido, e o desejo que ninguém sabe, e a vontade que ninguém sabe, e o negócio está escondido aí, que não é tratado, que é uma sujeira tão suja, tão fédica, que a gente não tem coragem de falar para ninguém, e nem mesmo para Deus. A gente não trata aquilo porque aquilo é tão podre, é tão sujo, está lá em nós. E aí a gente sente a presença de Deus, a gente acha que solucionou aquilo, ou sentir Deus acabou. Não acabou, porque a gente precisa tratar aquilo, a gente precisa tirar a raiz, limpar o coração. Então, vou dizer para vocês, todas as pessoas que são inconstantes, elas não são constantes em nada. Elas começam a estudar e elas começam a guardar dinheiro, elas começam na igreja em Cristo, elas começam no culto e todas as pessoas são inconstantes, são duplas. E todas as pessoas que são duplas são duas personalidades de uma pessoa só. Tem sujeira no coração. Todas as pessoas que têm sujeira no coração tem demônios perseguindo. Daí sim o demônio entrou. Por isso que se você for aqui para cima,
Vê o 7 aí. Versículo 7 diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se sujeite a Deus, vá até Deus, se submeta, seja curado, resista o diabo fugirá de vós. Pode ver que tem pessoas que estão com problema com o demônio desde quando se converteram, nunca soluciona o problema com o demônio, isso é errado. A gente não tem que ter demônio perturbando a gente, toda hora demônio está furioso, o demônio está isso, o demônio está aquilo, o demônio está querendo entrar em mim, o demônio está querendo entrar na minha casa. Isso aí é uma vida errada, isso aí é vida de sujeira, porque é duplo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Agora, queria que ficasse claro para os irmãos, que o diabo não tem poder, que todo o poder que o diabo tem deriva-se de sujeira no nosso coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. O diabo não tem poder, não tem nenhum poder. Todo o poder o qual ele tem sobre nós é devido às sujeiras ocultas do nosso coração. Se não tem sujeira, não tem demônio. Veja, se não tem carniça, não tem urubu. Só tem urubu porque tem carniça. Só tem demônio porque tem sujeira ali. O demônio, Jesus chamou ele de espírito imundo. Por que espírito imundo? Porque ele gosta dessa sujeira. Qual sujeira? Da casa que não limpa? Não, dessa também ele gosta dessa. Mas a que ele mais gosta é o que está no nosso coração. No versículo de número 9, glória a Deus. Então, irmãos, eu não sei se você consegue entender a resposta de Deus. A gente ora aqui, por exemplo, para tirar o medo das pessoas. O medo sai. Mas se a pessoa tem coração sujo, semana que vem, no mesmo desbloqueio, se eu chamar para tirar o medo de novo, a mesma pessoa que foi curada do medo retornará aqui, porque o espírito maligno ele vai dar a volta dele na terra, não vai achar ninguém e vai voltar para a pessoa. Se a casa estiver do mesmo jeito, e às vezes o estado é, como diz a Bíblia, 7 vezes pior. Veja, o demônio não tem o poder, ele tem que sair. Ele sai. Eu expulsar o demônio aqui, qualquer um, o demônio sai. Mas o demônio fica assim: mas peraí, eu saí, mas a sujeira que era minha continua ainda lá. Para eu não ter problema com o diabo, eu tenho que limpar meu coração. Eu tenho que tirar a mágoa do meu coração. Se eu sou magoado, se eu sou ofendido, eu tenho que tirar a ofensa. Eu tenho que tirar do meu coração os desejos do mundo que eu tenho, desejos escondidos, que eu tenho dentro do meu coração, eu não contei para ninguém, mas eu tenho aquele desejo. Eu tenho vergonha de falar que eu tenho esse desejo do mundo, é um desejo assim sujo, mas eu tenho desejo. Se você não tratar esse desejo, como que o demônio vai embora? Porque o demônio sabe que você tem o desejo. Que quando o demônio olha para mim, olha para você, ele não vê roupa, nem carne, ele vê espírito e alma. Ele sabe que tem a sujeira, porque ele é um espírito, eu sou um espírito, a minha alma é espiritual. Eu preciso tirar a sujeira. Pastor, o sangue de Jesus cobre tudo. Só que tem coisas que estão dentro de mim e de você, que nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Foi o que Jesus falou: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Foi o que Paulo disse: vocês não podem comer o pão da mesa do Senhor e comer o pão e o cálice dos demônios. Paulo falou isso. Em Sofonias, Deus exortou o povo dizendo assim: vocês me adoram, mas sobem nos telhados e adoram outros deuses também. Ou seja, vocês me adoram, mas vocês também adoram outros deuses. É igual hoje nós estamos vendo a modalidade de crente que vem na sexta-feira no culto e vai no domingo na Umbanda ler carta,
Ou seja, adora a Deus, adora, vem para a igreja, ergue a mão, ergue. Demônio não manifesta? Não, não manifesta, porque a pessoa deu legalidade para o demônio estar ali. É o demônio da pessoa. Glória a Deus. No versículo 9 diz assim, ó: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que está dizendo aqui, irmão? Que loucura é essa? Ele está dizendo que muitas pessoas estão vivendo essa vida dupla, estão de boa, beleza, porque elas vêm para a igreja, elas oram, Deus abençoa elas em algumas coisas, elas sentem Deus no louvor, a vida delas está andando, a sujeira está ali, elas não vão tirar, porque elas pensam assim, não está tão ruim, eu estou assim dentro de mim, meu coração está errado, tem muita coisa errada, mas está de boa, está andando. Aí o Tiago vai falar assim, não, vocês precisam se afligir, chorar, lamentar, precisa converter essa falsidade desse riso em pranto, e essa alegria em tristeza. Vocês vão tratar isso, vocês vão pegar de frente e tratar essa sujeira, retirar, limpar. Você viu, limpe o coração, agora está ensinando como limpar. Tire a máscara, se aflinja, reconheça, lamente, chore, converta essa vida de alegria falsificada em pranto, em tristeza. E aí, irmão, versículo 10, que é maravilhoso esse versículo, diz assim, ó: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Vou repetir o 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluias. Glória a Deus. Sabe quem tem esse problema de uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora é fogo, outra hora é gelo, uma hora está em Cristo, outra hora não está em Cristo, uma hora está nos cultos, outra hora não está, uma hora está lendo a Bíblia, outra hora não está, uma hora está amando a família, outra hora não está amando a família, uma hora está assim com os filhos, outra hora está virado com os filhos, uma hora está querendo fazer algum projeto, outra hora desistiu do projeto. Essas pessoas, elas tinham que encarar isso nelas, elas tinham que falar, olha o que eu estou sendo. Eu preciso me afligir, eu preciso chorar, eu preciso entrar na presença do Senhor, eu preciso me achegar a Ele, eu preciso tirar essa falsa vida, porque a pessoa muda e não sente nada. Ela vinha nos cultos, ela buscava, ela clamava, ela deixou de fazer isso e não sente, tipo, beleza, o dia que eu sentir de novo eu volto. Essas pessoas precisam encarar elas mesmas e tirar uma das personalidades, e aí entra nisso aqui, se humilhar na presença do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você viu hoje esse negócio de humilhar não existe mais, né? Mas na presença do Senhor a gente precisa se humilhar, se rebaixar. Nós precisamos descer. Humilhar quer dizer, a palavra humilhar no grego quer dizer descer, ir lá para baixo, para Deus nos exaltar, nos colocar lá para cima. Glória a Deus. Quando a gente se humilha diante do Senhor, sabe, a gente se humilha diante do Senhor, a gente reconhece quem nós somos, e a gente vai até o Senhor, e a gente se rebaixa ao Senhor. Você viu que as pessoas vão para a igreja para receber bênçãos, para receber milagres, receber curas, elas não vão para se humilhar. Elas recebem até algumas bênçãos, vão perder por causa da sujeira. A sujeira não vai deixar segurar. É por isso que a gente vê gente falando assim, eu fui abençoado, 4 meses depois a pessoa está completamente lascada, porque ela perdeu aquilo. A sujeira faz a gente perder o que Deus nos deu ali provisoriamente. Agora, se você se humilha, se você se limpa, se você limpa o seu coração, Deus te exalta. A exaltação vem de Deus. Deus te levanta, o levantar vem do Senhor.
Deus te prospera, a prosperidade vem dele. Deus te faz uma pessoa sóbria, uma mente equilibrada, vem de Deus. Deus te faz viver coisas que você não ia conseguir viver, porque você ia desistir no meio do caminho. Aleluias, glória a Deus. Bom, faz 28 anos que eu sirvo o Senhor. Quantas pessoas começou comigo? Abandonaram. Quantas pessoas eram melhores do que eu? Abandonaram. Quantas pessoas bateram no peito e disseram assim: eu nunca vou desviar? Desviaram. Quantas? Um monte. Quantas começaram a fazer a obra de Deus? No tempo que eu comecei a fazer, não estão fazendo mais. Quantas começaram a fazer depois que eu estava fazendo? Não estão fazendo mais também. Quantas pessoas foram levantadas por Deus para fazer alguma coisa? Não estão fazendo mais nada. E é Deus o culpado? É o demônio o culpado? Não, é o coração dessas pessoas. Coração sujo, coração que tem o dinheiro, que tem o orgulho, que tem a fama, que tem o glamour, que tem a mentira, o coração que tem o desejo do mundo errado, não consegue se manter. Humilhai-vos na presença do Senhor. Glória a Deus. A maior libertação que existe é limpar o nosso coração. Pode ter 5.000 demônios contra a minha vida, se eu limpo o coração, eles perderam o sustentáculo que eles possuíam, perdeu a força, que só tem força que a sujeira que está em mim dá. Eu só vou viver no Espírito se eu decidir tratar de limpar meu coração. É por isso que nas orações às vezes você vê pessoas indo ao céu e outras pessoas na carne. É normal, tem dia que a gente não consegue mesmo, mas passa outro dia também do mesmo jeito, outro dia do mesmo jeito, outro dia do mesmo jeito, outro dia do mesmo jeito. Você pode ter certeza que as pessoas que não conseguem conectar com Deus, elas estão com sujeira no coração, e elas estão sentindo que Deus está rejeitando elas, mas Deus está querendo dizer: tira, se humilha diante de mim, se humilha diante de mim. Então, irmão, muita coisa na nossa vida está travada, e é simples, é só tratar o coração, tirar. Uma pessoa tem que sair, uma personalidade tem que ir embora, que vá embora a personalidade do mal, que fique a que está em Cristo. Sabe, o rei Saul era endemoniado, mas quando ele entrava no meio dos profetas, sabe o que acontecia com o rei Saul? Ele dançava no espírito e ele profetizava. Quando ele saía do meio dos profetas, o demônio voltava nele. Mas quando ele voltava a estar no meio dos profetas, ele dançava no espírito e profetizava. Quando ele saía, os demônios voltavam. Quantas pessoas estão sendo Saul? Quando elas estão no meio de gente que é do Espírito, elas conseguem viver o Espírito por aquele momento, até profetizam, até dançam, até sentem coisas extraordinárias. Quando elas saem do movimento, do culto, da reunião, da oração, o demônio catou elas de novo. Por que essas coisas, gente? Quantos irmãos nesses 20 e tantos anos que eu estou na igreja me perguntaram isso: pastor, o que acontece? A gente viu a pessoa no espírito ali, eu falando coisas extraordinárias, pastor. Um mês depois a gente vê a pessoa manifestando demônio. Não pode ser. As pessoas ficam confusas, que elas não conseguem entender como que alguém que está cheio do Espírito Santo no meio de todo mundo pode estar cheio do demônio sozinho, porque aquilo não é dela, irmão, aquilo é do povo, é da reunião. Nós precisamos ter o Espírito em nós, em qualquer lugar, sem que ninguém esteja vendo você. Você precisa estar com o Espírito Santo. Coração sujo, coração sujo vai fazer o demônio vir, e você não vai conseguir resistir o diabo, ele não vai fugir de você. Aleluia. Quero que você coloque a mão no teu coração.
É. O Senhor está respondendo coisas para nós essa noite. É sabedoria. Quando você vê alguém manifestar um culto, outro culto, outro culto, outro culto, outro culto, não pensa assim, não, não tem poder de Deus, não liberta a pessoa, não. Não é isso não, irmão. É sujeira no coração da pessoa que o demônio volta. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós acabamos de ler sua palavra para a gente se achegar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Você consegue se achegar ao Senhor agora?